Olá, pessoal. Luciana Luz aqui. Eu vim gravar um novo vídeo de boas-vindas no canal, já que já tem um tempinho esse vídeo que eu tenho aqui e tem chegado bastante gente nova para acompanhar os estudos que nós estamos fazendo ao livro O Poder do Agora, ao livro O que é Corpo de Luz, e eu vou começar também a gravar a novela das apometrias como uma série aqui para vocês. E vai chegando gente nova e é uma delícia, sejam bem-vindos a este canal, a Portadora da Luz. Todos nós somos portadores de luz. Esse é o significado do meu nome, Luciana, que foi me dado pelo meu avô e pela minha avó, mas todos nós, independente dos nossos nomes, somos portadores da luz. Todos nós temos alguma consciência, alguma contribuição que nós temos, podemos fazer, escolhemos fazer para o outro, para o mundo. E através desse canal, eu gosto de dizer que o canal do YouTube é como se fosse a projeção, é como se fosse eu projetando um pouco de mim para o mundo. É, o que que é o seu perfil, por exemplo, no Instagram, no WhatsApp? É uma transmissão da sua frequência no mundo. E é gostoso fazer isso, poder compartilhar um pouco daquilo que nós pensamos, sentimos e vivemos. Eu tenho inúmeras experiências nesses 4 anos que eu estou nesse caminho, eh, caminho da iluminação, caminho do autoconhecimento, caminho de evolução agora consciente, porque todos os seres estão em evolução, todos. Tudo está em evolução. É, até mesmo aquela pessoa que você pensa, nossa, mas é um criminoso, é um político totalmente inconsciente. Não, todos os seres estão em evolução, porque o planeta está em evolução. Porque Deus também está em evolução. Sabia que Deus não está pronto? Porque ele escolheu se experienciar através de cada um de nós. E se nós estamos em evolução e nós somos um fractal dele, um pedacinho dele, ele também está se expandindo através de cada experiência que nós estamos tendo. Essa é a proposta desse canal, trazer um mínimo de consciência, uma pontinha de iluminação daquilo do que nós somos. Porque o que nós realmente somos é um incognoscível, que é o termo que o livro O Caibalion diz que Deus é. Quem é Deus? O que Deus é? Caibalion diz que é incognoscível. O que que essa palavra significa? Aquilo que não se pode medir, que não se pode descrever, que não se pode saber o que é. E lá no próprio Caibalion diz que com a nossa mente finita, nós não vamos conseguir entender o infinito, porque ele é o alfa e o ômega, ele sempre existiu. Porém, nós podemos sentir quando nós olhamos para dentro de nós um mínimo, uma porcentagem mínima de quem é essa totalidade dentro de nós. Ele não é a fonte que emanou tudo, a gente chama de fonte criadora, o eu sou, a fonte que origina todas as coisas, a mente principal que criou todas as coisas, já que o universo é mental, como diz no Caibalion, a primeira lei do Caibalion é o mentalismo. O universo é mental, ele é a mente que emanou o universo. Ele não é o universo, ele é a mente que emanou o universo. A gente fala, ah, manda para o universo, mas é só uma forma de dizer. Porque na verdade não tem como descrever ele de fato, já que ele é o incognoscível. Mas eu e você, somos um pedacinho, um fractal, uma expressão de Deus na Terra. E nós estamos aqui porque escolhemos vivenciar mais uma experiência pequena, temporária, humana, passageira, muito rápida. E qual que é a nossa frequência de vibração? Quem é você? Diante do que você vibra? Diante do que você sente que veio fazer aqui nesse mundo? É sobre isso, sobre nos conhecermos quando a gente começa nessa jornada do despertar, do autoconhecimento, porque como que eu vim parar aqui, né? Como eu vim parar nesse canal? Porque lá atrás, 4 anos atrás, eu vivi a pior experiência da minha vida, que eu me perdi em mim mesma, que é um momento de caos. Eu sempre digo que se você está vivendo um momento de caos na sua vida,
Não se desespere, você está próximo da iluminação, você está próximo de descobrir quem você é, porque é naquele momento que, sabe quando a chaleira começa a ferver e entra em ebulição? Ali a água ela começa a mudar do estado, vamos dizer assim, sólido, que seria a água que a gente consegue pegar nela, né, sentir a água, para ela começa a passar por uma mudança para o estado gasoso, ela se torna vapor. Então é necessário aquele aquecimento aqui a X graus para que aconteça essa transformação. E era exatamente como eu me sentia 4 anos atrás, como se eu estivesse em ebulição, como se eu estivesse fervendo por dentro. Porque era ano de 2020, nós estávamos em plena pandemia, aquela crise sanitária, crise podemos dizer crise humanitária, porque a quantidade de gente que morreu foi uma crise humanitária e os nossos governos, né, principalmente aqui no Brasil, o governo negacionista, que piorou muito a informação do que era o que nós estávamos vivendo, o que nós estávamos passando, dificultou não só a informação, como dificultou o acesso a vacinas, enfim, foi aquela coisa. E a gente estava vivendo o caos naquele momento. Eu estava vivendo um caos interno. E não foi só por causa da pandemia, eu já vinha vivendo esse caos. Porém, eu já estava em depressão, só que eu não tinha percebido. Olha que interessante, eu não tinha percebido que eu estava em depressão, porque a gente está muito ocupado. A gente está trabalhando, a gente está sempre ocupado, mãe, né? Mãe, esposa, dona de casa. Quando eu não estava fazendo as massagens, eu era esteticista, fazia massagem, fazia limpeza de pele, sobrancelha. Quando eu não estava fazendo isso, eu estava aqui em casa correndo com o almoço, mercado, as meninas para a escola, aquela correria. Então, a gente está se distraindo de nós mesmos. Eu estava distraída de mim mesma. Então, eu focava em coisas que me distraíam daquela angústia que eu sentia. Por exemplo, eu resolvia reformar a casa. Aí ficava ali 6 meses enrolada com aquilo, com a reforma. Aí depois eu me envolvia com alguma outra coisa, sempre me distraindo do que eu estava sentindo, daquela angústia, um peso aqui no peito, uma coisa muito ruim que eu sentia que eu não sabia dizer o que que era. Em 2020, nós paramos tudo. A gente foi obrigado a parar, a ficar quietinho dentro de casa, né? E aí, naquele momento, a gente começou a começar a olhar para. E nessa de olhar para dentro, a gente começou a perceber quem nós somos e o que nós estávamos sentindo. Foi exatamente assim que aconteceu comigo. Eu me lembro que eu estava um dia de tarde, fuçando no WhatsApp, no Instagram. Contei aqui num dos vídeos O Poder do Agora, porque eu vivi um momento de muito sofrimento. E no estudo do livro O Poder do Agora, que está aqui no canal, está lá na playlist, o autor do livro O Poder do Agora, ele também estava vivendo um momento de muita dor e sofrimento. Ele estava identificado com a dor e o sofrimento. E eu estava identificada com a dor e o sofrimento. E de repente ele passa por uma iluminação. O que que é a iluminação? Ele passa a ter consciência de quem ele era, de que ele era uma pessoa, um ser, e que o sofrimento era algo separado dele. Isso é iluminação, quando você observa o sofrimento e a dor, quando você se dá conta e cai a ficha de que você está se identificando com algo que está acontecendo na sua vida, ou seja, uma situação de vida, não é a sua vida, não é quem você é uma situação de vida. Gente, desculpa o barulho, tá tendo uma reforma aqui do governo, né, que é como é que chama? O Rodoanel aqui perto e o barulho acaba chegando aqui. Então, e você se identifica com aquela situação de vida e você se pega sofrendo com aquilo. Isso estava acontecendo comigo. Eu estava sofrendo com um sentimento de angústia muito grande, de ansiedade. E eu estava às vias, prestes a começar a tomar medicação psiquiátrica. Porque aquela situação de depressão, de ansiedade, que eu nem sabia que era ansiedade, me causava dores no corpo. Eu me autodiagnostiquei, na verdade, porque o diagnóstico é muito difícil, com fibromialgia. Eu tinha dores pelo corpo, dores difusas pelo corpo, em lugares diferentes do corpo.
E fiz alguns exames, mas nada foi definitivo. Não houve um carimbo assim, você tem tal doença. Não tinha. E fibromialgia é muito assim. Ela não tem um diagnóstico preciso ainda. Não existe um teste, um exame. Por quê? Porque ela é uma doença psíquica que a gente somatiza. A palavra somatiza significa que nós trazemos um sofrimento, uma dor para o corpo físico e manifestamos uma doença. Soma, a palavra soma significa corpo. Então, quando eu manifesto uma doença no meu corpo, eu estou somatizando algo. Quando você está com dor de cabeça, é porque antes da dor de cabeça você estava preocupada, ansiosa, angustiada com alguma coisa e você não notou, porque esses são processos inconscientes. E aí você manifesta a dor de cabeça. É mais ou menos assim que funciona. E eu estava tendo crises de dor no corpo. Então eu tomava muita medicação. Comecei com tipo 2 Dorflex por dia e de repente estava tomando quatro. E aí, quando o médico me mandou tomar um tal de Miozan, eu nem sei se eu podia estar falando nome de remédio aqui no YouTube, mas enfim. Aí, esse último que eu falei o nome me deixava muito grog. Assim, ó, câmera lenta. E eu comecei a tomar um outro, que agora eu nem lembro o nome, que não me deixava grogue, mas que, no fundo, a minha inata, a inteligência do meu corpo dizia que aquilo não fazia bem para mim. Eu percebia. Eu trabalhava como esteticista há mais de 20 anos. Eu tinha um monte de clientes de massagem, de todo tipo de trabalho, depilação, que tomavam medicação, muita medicação, medicação forte para dormir, para acordar, para passar o dia acordada. Eu sabia que aquilo era um poço sem fundo. Eu não sou contra a medicação, não é isso. Mas no caso da depressão, da ansiedade, dessas questões psíquicas, existem outras formas para nós tratarmos, mas se você já toma medicação, não é para você parar. Continue fazendo o seu tratamento médico. Ontem eu atendi uma cliente, ela veio para terapia e ela faz um tratamento psiquiátrico. E eu falei para ela: continue, não pare, entendeu? Porque o processo terapêutico vai te ajudar a melhorar, a olhar para questões que estão no seu inconsciente, que você não está conseguindo enxergar, porém você está sentindo. O tratamento da terapia vai te ajudar a enxergar e a tratar. E lá na frente você vai se sentir bem melhor. E nas conversas com o psiquiatra, automaticamente ele vai reduzindo a medicação, que é o desmame, até que você não precise mais. Porque o próprio psiquiatra sabe que não é saudável que você tome essa medicação para sempre. Por isso que ele indica você para o psicólogo. É um tratamento conjunto, entende? No meu caso, eu não sou psicóloga, eu sou psicanalista. Mas o trabalho é o mesmo, de conversa, de falar, de olhar para dentro de si, de meditação e de presença. Foi isso que mudou a minha vida, que vem mudando a minha vida, porque são várias camadas de dor e sofrimento que nós temos. A meditação, que é a presença no aqui e agora, a consciência de que esse Deus, uma partezinha dele, está dentro de mim, é o meu eu superior, é a centelha divina, é o meu ser divino, está dentro de mim, ele não está fora de mim, porque até então eu buscava essa conexão fora de mim. Eu nasci em uma família evangélica. Meu avô era pastor, minha avó era missionária, meu pai foi pastor, eu venho de uma família cristã evangélica. Então, eu entendi, foi me ensinado que Deus estava fora de mim, que eu precisava ser de uma determinada forma e fazer algumas coisas para que eu me conectasse com esse Deus. Você já teve essa percepção de que as religiões, elas nos trazem essa ideia de que Deus está em algum lugar lá nos altos céus, no trono, e que ele é tão bom e maravilhoso e perfeito, e ele é, nós sabemos, que como assim ele vai se relacionar com alguém como eu, entende? Então, para que ele se aproxime de mim, tem até versículos que dizem que existe uma separação entre Deus e o homem. Isso causa muita separação, entende? Existe separação. Quando você acredita que você está separada, separado dele, isso é real para ti, entende? Existe separação quando nós acreditamos que estamos separados dele. E eu acreditava. Eu me achava tão errada, gente, tão errada, tão pecadora, porque é isso que as religiões dizem para nós,
que o nosso pecado nos separa de Deus. Mas o que é pecado se não apenas erros que podem ser consertados a qualquer momento? O que é pecado se não escolhas ruins que nós fazemos, mas que podem ser mudadas a qualquer momento? Você pode fazer uma nova escolha a qualquer momento, entende? Não é definitivo. Nada do que aconteceu foi definitivo, entende? Ainda que, vamos lá no radical, ainda que você tenha matado uma pessoa, não é definitivo. Existe redenção, entendeu? Quando eu me afastei da igreja, eu fiquei muitos anos desintoxicando desse pensamento que não fazia mais sentido para mim. Eu vou contar mais sobre como foi esse processo aqui no canal, aos poucos eu vou contando um pouco mais. Mas aqui, a priori, eu queria dizer para você que eu precisei me afastar das religiões para entender quem eu era e quem Deus é dentro de mim. Eu digo que eu encontrei Deus, eu achei Deus dentro de mim quando eu me afastei da igreja. Porque a igreja não passa essa informação, eles não querem que você saiba que o ser divino está dentro de você já está. Você já é o eu sou. Não tem como não ser, a menos que você acredita que não é, entende? E o que você pensa, todas as suas crenças criam a sua realidade. Então, eles fizeram a gente acreditar, é o sistema dessa matriz que a gente vive. Faz a gente acreditar que nós somos errados, pecadores, pessoas horríveis, que nós temos que ser e fazer as coisas de uma determinada maneira para que a gente agrade a Deus, para que Ele olhe para nós. Mas, gente, tudo isso é ilusão, é uma mentira para manter você afastada de si mesma. Porque é quando você entra num processo de despertar que é quando você começa a fazer essa pergunta: quem eu sou, quem Deus é, o que é a religião, o que que esse cara tá falando? Será que ele sabe do que ele tá falando? Sabe assim? Você fica pensando, será que ele sabe do que ele tá falando? Quando você começa a fazer essa pergunta, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui, que é um documentário, procure aqui, pessoal, aqui no YouTube, um documentário chamado Quem Somos Nós. Eu assisti há 4 anos atrás e tô sempre assistindo, reassistindo, porque é incrível. A gente desperta quando nós começamos a nos perguntar. No livro do O Poder do Agora, se eu não me engano, no primeiro capítulo, que é Introdução ao Poder do Agora, é o episódio 1 que está aqui no canal, o Eckhart, o autor, ele traz a seguinte sentença que eu achei muito interessante. Ele estava fazendo 29 anos, ele já sofria de ansiedade, de estresse, e ele teve uma crise, a maior crise que ele teve até então, como se fosse um grande burnout. E aí ele começou a prestar atenção na conversa mental dele. E aí ele pensou o seguinte: olha só, gente, o que que é iluminação? O que que é o despertar? Eu estou vendo, observando a minha conversa mental. Então talvez exista dois de mim: aquele que está pensando e aquele que está observando. A partir dali, desse pensamento que ele teve, houve um grande despertar na vida dele. Ele percebeu o poder do agora, porque a presença, o poder do agora é você perceber que você não é a sua mente, que você não é essa esse ruído mental, essa voz mental cansativa e irritante que te dá dor de cabeça. Você não é isso. Existe uma voz, sim, dentro de nós, mas que ela não vem da mente, ela vem do coração. E é uma voz um pouquinho mais fraca, mais suave, que clama, agora me lembrei, né, um livro que chama A Voz que Clama no Deserto, é mais ou menos isso, como se a gente estivesse numa grande secura. Gente, eu não fiz nenhum roteiro para esse vídeo, tá? Eu tô só aqui falando, não fiz roteiro. Eu vou encerrar em 20 minutos, daqui 2 minutos. Eu quero fazer um vídeo de no máximo 20 minutos. Existe uma voz mais suave dentro de nós, do nosso coração, que está nos chamando. Ele chama o seu nome. E eu ouvia essa voz de uma forma muito suave. E algumas vezes eu estava na minha cama, lendo algum livro, porque eu sempre li muito, mesmo no período que eu saí da igreja. Quando eu estava na igreja, eu lia livros cristãos evangélicos. Depois que eu saí da igreja, eu comecei a ler outros tipos de livros e comecei a expandir a minha mente. E aí eu comecei a perceber que alguém me chamava, e eu achava que era até na janela. Eu abria a janela do quarto e falava: tem alguém me chamando.
Eu ouvia o meu nome, Luciana. Era muito louco. Parecia a voz da minha mãe, de certa forma. É essa voz que está por trás dos ruídos mentais, do barulho, daquela voz que diz que você não pode, você não é capaz, você é feia, você é gorda, você não pode, você não consegue, que a vida não é boa para você, que para outra pessoa é uma voz comparativa, que está o tempo todo comparando você com o outro. Esse é o ruído mental, essa é a mente que mente. É sobre isso que eu falo nesse canal. É sobre isso, sobre essas experiências que eu tive. Eu vou contar mais sobre isso. Eu estava vivendo todo esse estresse, todas essas dores. E um dia eu estava no Instagram, rolando o feed do Instagram, e veio daqueles vídeos patrocinados do Instagram que a gente geralmente pula. É, um homem que eu nunca tinha visto na minha vida, que é o William Sanches, eu gosto sempre de dar um nome porque eu tenho muito amor pela vida dele. E ele estava num vídeo falando sobre iluminação, sobre consciência, sobre despertar da consciência, sobre olhar para si. Ele estava falando sobre doenças psíquicas manifestadas no corpo e aquilo chamou a minha atenção. Ele estava falando sobre a sensação de estar morto. Parece que eu estava morta. E eu, inclusive, ouvia uma voz mental bem perigosa que falava para eu me jogar no trilho do trem. Você já ouviu vozes assim que dizem que você não tem valor, que ninguém mais se importa com você? A voz dizia para mim assim: suas filhas já estão grandes, adultas, elas não precisam mais de você, por que você não morre? A gente fala também sobre isso nesse canal, sobre as vozes mentais. Eu sou psicanalista, eu sou apômetra, eu sou consteladora familiar. Nós falamos muito sobre obsessão, autoobsessão, sobre tudo aquilo que nos mantém na dor e no sofrimento. Se você quer passar por uma sessão comigo de apometria, de constelação, de hipnoterapia ou de terapia mesmo, fazer um pacote terapêutico, ou somente você quer conversar comigo, eu vou deixar um link aqui nesse vídeo na descrição com o meu WhatsApp e também vou deixar no primeiro comentário fixado um link do meu WhatsApp para você entrar em contato se você desejar. Participe, assista aos vídeos, se inscreva nesse canal, curta, comente e principalmente compartilhe com alguém que está passando por alguma dificuldade, algum sofrimento e você quer ajudar. Isso é o mais importante desse canal. Um beijo no coração de vocês.